texto da Palavra de Deus para essa noite está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 ao versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 19 a 21. A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos curvar as nossas cabeças. Ó Deus, nosso Pai, pedimos-te que prepares os nossos corações. A tua palavra foi lida e agora, Senhor, unges os nossos lábios, faz com que sejamos dóceis ao teu Espírito, que fala pela instrumentalidade da palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, eu procurei nessa noite um texto que falasse de paixão pela obra de Deus e de poder. Então me ocorreu a vida de Eliseu, principalmente o seu chamado, a sua vocação. Nós sabemos que na história bíblica houve períodos extraordinários, quando Deus agiu poderosamente, mas Ele ainda age nos dias presentes. É preciso que nós sejamos abertos e sensíveis ao Espírito de Deus. No tempo de Moisés e Josué, de Elias e Eliseu, dos apóstolos, nos grandes reavivamentos da igreja cristã, e nós precisamos orar também por reavivamento. Nesse texto nós vemos o antecessor de Eliseu, mas antes de falarmos de Eliseu, eu preciso lembrar um pouco quem era Elias, que foi um instrumento de Deus para chamá-lo para a vocação profética. Elias estava na extremidade do seu ministério. Ele tinha sido um poderoso profeta de Deus, mas já estava no final do seu trabalho. Ele desafiou o ímpio Acabe, ele orou para que não chovesse por 6 meses, e os céus reteve a água. Ele se tornou o segundo homem a caminhar pelo espaço, vamos dizer assim. O primeiro foi Enoque, que andou com Deus, e Deus o tomou para si. E Elias também subiu num turbilhão, num redemoinho, e teve Elias também com Moisés e Jesus no Monte da Transfiguração. Nós vemos como Deus agiu na vida desse homem de maneira extraordinária. E ele foi encarregado de escolher o seu sucessor. Depois de uma experiência em que ele estava abatido, Deus o reanimou e disse que, entre outras coisas, ele deveria escolher o seu sucessor. Ele andava lavrando com 12 juntas de bois. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois, quando esse profeta Elias, ao qual estamos nos referindo, chegou até ele. E até então ele tinha sido um bem-sucedido homem da agricultura, para ter 12 juntas de bois. Ele mesmo estava cuidando da 12ª.
E desde esse chamado de Elias, que Elias colocou sobre Eliseu a capa, nunca mais Eliseu foi o mesmo. Houve uma mudança radical na sua vida após o seu chamado. E é sobre esse chamado que nós vamos falar nesta noite. Então diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Nós vamos falar sobre esse chamado, sobre os conflitos desse chamado e a consagração com que se ouve Eliseu diante desse chamado. Na verdade, foi um chamado inesperado, assim como ocorreu também com Mateus, que estava na coletoria, lá na alfândega de Genezaré, e Jesus chegou diante dele e disse: Mateus, segue-me, apenas uma palavra curta, uma expressão, segue-me. Mateus, naquele momento, se levantou e seguiu a Jesus. Da mesma forma, Eliseu recebeu esse chamado inesperado. Elias passou por ele, tirou a sua capa e vestiu a Eliseu e o chamou para algo desafiador. Ele teria que agora ser um profeta em tempos difíceis. Era o tempo de Jezabel, sanguinária. Era o tempo em que o deus Baal estava tendo predominância e ele teria que enfrentar agora um chamado em tempos difíceis. Deus ainda continua chamou a todos nós e chama alguns de maneira especial para algum trabalho. E é preciso que nós entendamos a natureza desse chamado, e principalmente os tempos desafiadores dos quais nós estamos vivendo. Não creio que sejam tempos melhores que aqueles enfrentados por esses santos homens de Deus. Hoje, nós estamos vivendo um tempo de secularismo, em que as pessoas estão interessadas em ter luz própria, elas não querem ouvir a palavra de Deus, e há muita confusão, as pessoas não sabem nem quem elas realmente são. Alguém disse que hoje há muitos homens que pensam que são mulheres, há mulheres que pensam que são homens. O casamento também está realmente numa situação muito difícil, a vida familiar. O nosso país está num lamaçal de corrupção, de pecados, uma crise ética, uma crise moral, mas, acima de tudo, uma crise espiritual. E de sorte que os nossos dias não são melhores que aqueles dias que enfrentaram esses homens de Deus. Mas eu creio que antes mesmo que Elias chamasse Eliseu, Deus já havia conhecido a Eliseu e chamado. Elias era tão somente o portador, era aquele que ia desempenhar esse encargo, mas era um chamado do próprio Deus, porque Deus usa pessoas para cumprir a sua vontade e os seus encargos. E ele chamou Eliseu quando ele estava ocupado, quando ele estava trabalhando. Como também nós encontramos em outros chamados das Escrituras que eram pessoas que estavam ocupadas, quando foram desafiadas para uma missão, para um trabalho. E esse trabalho, meus irmãos, que ele estava fazendo era um trabalho de arar o campo. E arando o campo para semear, ele foi incumbido agora de semear outra semente, que é a palavra de Deus, que é a mais preciosa semente, que é viva, que germina, que produz. Nós encontramos no Novo Testamento a parábola do semeador, que o próprio Jesus explica a parábola, mostrando os diferentes terrenos, mas diz: eis que o semeador saiu a semear. E Eliseu, agora que estava preparando a terra para lançar a semente lá em Israel, ele é encarregado agora de semear a palavra de Deus como profeta que foi. Nesse trabalho, meus irmãos, ele podia fazer esse trabalho com muita
tranquilidade, dá a impressão realmente que ele era um homem afeito a esse tipo de trabalho da agricultura. Mas todo trabalho, principalmente o trabalho de Deus, as pessoas enfrentam conflitos. Então, não é só o chamado, são conflitos que se enfrentam os que querem realmente, verdadeiramente, obedecer o chamado para ser um instrumento de Deus nesse mundo. Esse chamado de Eliseu, Elias disse a ele: você sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu te fiz? Então você vai e volta, porque você sabe o que eu fiz. Já sabes o que fiz contigo. Ao colocar aquela capa sobre Eliseu, ele estava dizendo: você agora dará continuidade a esse trabalho. Na verdade, ele tinha ainda parcialmente, mas quando Elias sobe aos céus, e antes de subir, Elias falou a Eliseu: você pede o que você quiser agora. E foi: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E quando Elias está subindo, aquela capa caiu, então Eliseu se apossa dessa capa. E ele se torna, então, esse instrumento de Deus em tempos difíceis. Meus irmãos, nós não podemos nos contentar com uma igreja com todas as facilidades e ignorarmos realmente que temos uma missão, um trabalho, a começar das nossas famílias, das nossas casas e da nossa própria igreja. Esse chamado, então, era um chamado muito claro, Eliseu compreendeu. Eu gostaria de perguntar a esses irmãos, e eu sei que eles sabem, mas os que foram investidos hoje, vocês sabem o passo que deram hoje diante de Deus e diante da congregação? O que isso realmente significa? Significa tomar uma decisão de ir à frente do povo de Deus, de ser um instrumento de Deus. E significa abandonar algumas coisas que são necessárias. Nós vemos Moisés, que teve que abandonar todo aquele background que trazia consigo a vida palaciana. Um pouco mais tarde teve que abandonar as suas ovelhas. O apóstolo Pedro, que teve que deixar o seu barco, os seus instrumentos de pesca, e Jesus falou que eles iam agora ser pescadores de homens. Então, isso trazia muitos problemas para esses homens, e como trouxe para Eliseu também algumas coisas que poderiam conflitá-lo. Nós vemos que ele falou a Eliseu o seguinte: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Diferentemente de outra pessoa que no Novo Testamento disse: deixa primeiro sepultar os meus pais. No Novo Testamento, a pessoa que disse isso a Jesus, ela queria esperar, quem sabe, os pais morressem, era alguma coisa protelatória. Aqui não, ele queria apenas beijar o pai e a mãe para poder desempenhar essa função, porque ele já não ficaria mais ali na casa paterna, na propriedade, ele teria agora uma atuação muito intensa, muito extensa no seu trabalho. E nós vemos que ele era uma pessoa de qualidades. Deus usa pessoas, há pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, mas têm muitas virtudes. Ele era uma pessoa feita ao trabalho, era uma pessoa que amava seu pai e a sua mãe, e eu acho que esse é um teste para nós cristãos. Os filhos já não honram mais os seus pais, e essa é um teste. Meu pai dizia que quando procurar uma moça, devia olhar bem como ela tratava a sua própria mãe, né, o seu próprio pai. E isso deve a alguma coisa que deve ser pregada novamente. Então, nós vemos que Eliseu, ele falou: eu não vou deixar eu vou seguir, é o meu chamado, mas eu preciso dar um beijo no meu pai, e preciso dar um beijo na minha mãe, e tomar essa decisão. Outra coisa que poderia trazer conflito a ele é a preocupação: quem vai cuidar agora dessa fazenda, desse trabalho? Porque nós estamos muito preocupados, às vezes, com a nossa posição. E muito mais que isso, ele podia se encantar com a propriedade e dizer assim: bom, mas eu tenho aqui vários trabalhadores. Ele mesmo estava na 12ª junta de boi,
Ele não era aquele que ficava só inspecionando. Há pessoas que gostam de dar ordem, que gostam de ficar... Ele estava também trabalhando. E ali na duodécima, nós vemos que ele, trabalhando nessa posição, ele falou, olha, eu amo esse trabalho, eu amo... O lugar tem muita mão de obra contratada, é uma propriedade muito boa, meu coração está aí, mas nada disso. Nem o apego aos seus pais, porque um dia ou outro nós temos que nos desapegarmos dos nossos pais. Antigamente era diferente, havia as colônias italianas, que os filhos casavam e iam fazendo casa na propriedade, ficavam todos perto, próximos. Hoje não, nós temos as pessoas que vão longe, nossa igreja mesmo tem muitas pessoas que estão distantes, muitos jovens nossos. Agora mesmo, a filha do Renaor foi para o Canadá e outros jovens da nossa igreja estão fora. Mas ele deixou aquela vida cômoda, rural, ter completo desapego para atender esse chamado. E é aí que muitas pessoas perdem a batalha, porque eles se apegam a certas coisas e desprezam aquilo de melhor que Deus tem para eles. No Novo Testamento encontramos a parábola, a história do rico, o moço rico, admirável, cumpridor dos seus deveres, dos mandamentos. Externamente ele era irretocável, mas Deus olha o coração. E Jesus mostrou a ele o seu próprio mal, que não era de todo o coração que ele servia, que não era ele que era dono de muitas propriedades, eram as propriedades que eram donas dele. Às vezes a gente vê pessoas já idosas, tão apegadas e pensando que vão viver para sempre nesse mundo, e apegada a seus bens. Esse moço que não passou no teste, ele perdeu a batalha no momento decisivo, quando Jesus disse para segui-lo, deixando aquelas coisas que lhe eram importantes. Ele não recomenda isso a todos, mas ali era necessário esse tipo de remédio. Ele se retirou triste. E Jesus olhou para aquele moço que foi se retirando. Eliseu, ele é contrário a tudo isso. Ele não é protelatório. Eu vou esperar um tempo. Não é agora. Vou só beijar meus pais. Há muitas pessoas que são indecisas, que resistem à voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz, não endureça o vosso coração. Quando Deus fala, quando Deus chama alguém, a pessoa tem que ter essa prontidão. Seja para uma decisão, principalmente uma decisão realmente nesse sentido de trabalho, afetuoso. E ele escolheu realmente o lado melhor. Há muitas pessoas que até têm vontade de fazer alguma coisa, quer ser um presbítero, quer ser um diácono, mas ele não abandona nada, ele continua às vezes mundano, carnal. E essa decisão, esse é um chamado para todos nós. E nós devemos confessar os nossos pecados e devemos pensar realmente nesse chamado, que poderão surgir coisas que nos levem a pensar. E Eliseu as tinha de sobra, muitas coisas que poderiam segurá-lo, mas ele tomou essa decisão. E eu creio que é o Espírito Santo que trabalha no seu coração, já preparando como um vaso escolhido. Visto, meus irmãos, o chamado, visto também aquilo que poderia causar conflito, o apego aos pais, a propriedade, a sua vida cômoda, e essas coisas não são antagônicas, mas cada coisa deve ser no seu devido lugar e dentro de uma perspectiva realmente correta. Ele mostrou-se consagrado, não se mostrou desleal para com os pais. Creio que os pais entenderam também, porque os filhos estando bem, eles estão bem. O que nos separa não é tanto a distância, porque há muitos que estão tão próximos, no interior das suas casas, mas estão descontentes muitas vezes. E eu creio que os pais de Eliseu compreendiam muito bem que o seu chamado, que na verdade era um privilégio, que era uma honra e que era um dever. Quando nós chamamos homens assim também, nós pensamos não só nesse chamado, quando Deus chama, não só nos conflitos que poderão surgir,
Hoje, quando prestamos homenagem a esses dois presbíteros, 30 anos e 45 anos, nós chamamos as suas esposas também. Por quê? Porque no chamado estão envolvidos os nossos familiares, né? As decisões que tomamos, o tipo de vida que assumimos, os nossos familiares estão envolvidos. Queria completar falando sobre a consagração de Eliseu, que compreendeu o chamado, que enfrenta os conflitos e como ele se posiciona. Ele decidiu que Deus seria o primeiro na sua vida. Tem gente que por tão pouca coisa coloca Deus em segundo lugar, né? Não vou aqui enumerar, porque cada um sabe as suas dificuldades, as suas lutas, mas ele decidiu no espírito do texto que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não diz simplesmente buscai, mas buscai, pois, em primeiro lugar. Tudo deve ser primeiro para Deus. A nossa contribuição deve ser das primícias. A Bíblia fala do primeiro dia da semana. E esse chamado era importante, porque ele considerava todas as outras coisas num outro patamar. O apóstolo Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda. Aqui Paulo está dizendo dos seus privilégios, daquilo que ele poderia se orgulhar, que poderia torná-lo, inclusive, soberbo. Ele disse: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Só vale a pena aquilo que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. Quaisquer outra coisa que nós façamos, não tem sentido. A nossa pregação, o hino que foi cantado, se com beleza eu falar as multidões, nada disso vai aproveitar se não fizermos realmente para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa rendição de Eliseu, essa entrega, fez dele um poderoso servo de Deus, como fará de qualquer pessoa que possa realmente se entregar. Dwight Moody era um homem muito grande, tá? E ele dizia que o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E alguém disse que cada grama do corpo daquele homem pertencia a Deus. Mas esse é um tempo como aqueles tempos de Baal, em que as pessoas não querem saber de Deus. O cristianismo se tornou para muitos um entretenimento, um passatempo. E, na verdade, Eliseu assume um compromisso e ele se torna um instrumento. Eu vou só mencionar alguns milagres da vida que Deus operou através desse seu servo. Os irmãos terão tempo de ver isso. Primeiro, das águas impuras e contaminadas na comunidade dos profetas, uma água que estava matando, causando muitas doenças, e ele coloca ali um sal, e aquela água se torna realmente uma água pura, potável. Quando houve fome, as pessoas estavam comendo ervas, e ali foram colocadas ervas venenosas, e ele transforma, né, aquele caldo também em algo que pudesse alimentar das panelas envenenadas. Em Sunem, da viúva, do moço que foi ressuscitado, um casal que não tinha filhos, depois veio o filho, todos se lembram desse fato, daí mandou Gease levar o cajado, e o menino não ressuscitou, até que Eliseu vai até o lugar e há a ressurreição dessa criança. A viúva do profeta, o homem que deixou muitas dívidas, e eu não creio que, talvez seja pelo tempo que estava vivendo, pode ser que não tenha sido por irresponsabilidade, os filhos iam ser levados escravos, nós vemos ali a multiplicação do azeite, ela tinha apenas uma botija de azeite, aquilo se transforma e consegue renda para pagar as dívidas, para manutenção da vida. Do machado que caiu, era um machado emprestado, e a pessoa ficou desesperada, porque eles queriam construir um lugar maior para os profetas, era um lugar muito estreito, e um homem trabalhando, o machado caiu no rio e, naturalmente, afundou,
e a pessoa diz, meu senhor, era emprestado. Eliseu atira ali um pau e aquele machado ele emerge. Aquilo que é mais pesado vem à tona. Deus foi operando através desse servo. Também, as pessoas zombaram dele, e aí a questão do respeito. E zombaram de Eliseu, alguns meninos, 42 meninos, saíram ursas do mato e mataram, despedaçaram aquelas crianças, porque é preciso que as pessoas de Deus se deem respeito, sejam respeitadas, principalmente em virtude daquilo que trabalham, que fazem. E até depois de morto aconteceu um fato curioso. Alguém jogou um cadáver e lá estavam os ossos de Eliseu numa vala, e aquele cadáver tocando nos ossos de Eliseu voltou à vida. Tudo isso aconteceu e a Bíblia registra esses fatos de como Deus agiu na vida de um homem que atendeu o chamado, que deixou o seu conforto, os seus afazeres e se colocou inteiramente na mão de Deus. Mas eu gostaria assim de concluir, porque antes de seguir propriamente Elias de forma definitiva, ele fez uma coisa curiosa, ele assumiu um compromisso público perante aquelas pessoas com as quais vivia no seu vilarejo. Ele tomou aqueles instrumentos do arado, aquela madeira, queimou, matou os bois, os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Ele fez, na verdade, o que é uma festa. As pessoas dizem, bom, agora nós temos aqui entre nós um profeta. Isso não foi motivo de tristeza, mas ele considerou que mesmo em tempos difíceis, como aqueles, de enfrentar uma rainha sanguinária como Jezabel, eu creio que nenhum de nós, de carne e osso, gostaria de pôr aquela capa, porque era uma coisa realmente temível, mas ele aceitou aquela capa no desempenho da sua função e fez uma festa para os seus trabalhadores, fez um churrasco, vamos atualizar aqui, um churrasco, e dessa forma ele deixou publicamente registrado, eu sou uma pessoa que fui chamado, eu enfrento todos os conflitos por causa desse chamado, e eu me consagro inteiramente. As pessoas terão que saber, as pessoas precisam saber que você é um presbítero, que você é um diácono, que você não envergonha o nome da igreja, e que você está inteiramente nas mãos de Deus. Não digo isso porque nós somos perfeitos, mas porque nós podemos caminhar na imperfeição, que nós podemos arrepender-nos dos nossos pecados, e nós podemos dizer como Eliseu, que disse, o que você quer? Ele não falou, eu quero uma preeminência, eu quero me destacar perante os outros, eu quero ser reverenciado. Não, ele disse, eu quero a porção dobrada do Espírito. Meus irmãos, isso é algo que poucos talvez tenham coragem de orar. Mas, na verdade, se orarmos dessa forma, e vamos orar, nós cremos que Deus fará coisas impressionantes em favor do seu reino, num mundo caótico como nós estamos vivendo. Como dissemos, que as pessoas não sabem nem quem são mais, perderam a sua própria identidade. Quando as pessoas não valorizam mais as grandes instituições, primeiro a família, a igreja e a nação. Nós somos chamados assim como esses homens em tempos difíceis. E a pergunta é essa, como você vai responder o chamado de Deus para a sua vida? Você pode considerar algumas coisas como perdas, ou vai querer fazê-las concomitantemente? Ao mesmo tempo que nós fazemos uma coisa aqui, nós fazemos outra. Mas Jesus foi bem taxativo, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão agradar a um e vão desagradar o outro. Você vai perder o seu tempo aqui, vai perder o seu tempo no mundo, e não vai se sentir bem, não vai se sentir satisfeito. Não estou dizendo isso para ser uma coisa assim pesada, mas a nossa felicidade está realmente nisso.
A felicidade está quando nós percebemos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Eliseu estava numa vida muito boa, de fartura, de comando, do carinho dos pais, mas quando ele sentiu que ele compreendeu o que significava, ele falou: você entende o que está acontecendo com você? Não, muitas pessoas não entendem, e jamais vão entender. Há pessoas que vão morrer no pecado, Jesus diz: vocês vão morrer nos vossos pecados, mas felizmente algumas pessoas entendem, e essas que entendem, elas podem saber realmente: Deus me chamou. Eu tenho conflitos, sim, eu tenho lutas. Tenho que lutar contra a minha natureza, contra algumas coisas externas. Mas eu me consagro, eu me entrego nas mãos de Deus e eu quero declarar publicamente. Eu dou graças a Deus que esses irmãos que vieram à frente hoje, publicamente, dando esse testemunho, e digo que não deveriam fazê-lo com tristeza, mas deveriam fazer uma festa, porque não há maior privilégio. Nada nesse mundo se compara ao fato de podermos servir a Deus, apesar de pecadores, de falhos, mas nós queremos ir à frente, nós queremos sentir realmente o Espírito de Deus, em grande proporção nas nossas vidas, não que ele caia em gotículas, mas é nós que abrimos todo o nosso ser, para que ele possa abençoar principalmente a sua igreja e a nossa sociedade que vive agonizante no pecado. Que Deus nos ajude.